Olá, bom dia. Em tempos de coronavírus, as mudanças são inevitáveis. A gente tem que se adaptar a essa nova forma de viver, de isolamento social, de restrição de atividades, inclusive de atividades físicas, porque as academias estão fechadas, vários pontos de lazer estão fechados. E aí, como é que a gente faz, por exemplo, para manter a forma? A gente está acostumado a ir para a academia, o que a gente faz nesses tempos? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre esse assunto foi o Alisson de Oliveira, que é professor de Educação Física e personal trainer. Bom dia, Alisson. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. As academias estão fechadas. Eu imagino que a academia onde você trabalha está fechada. Com certeza, infelizmente. Felizmente e infelizmente. Nos dois casos, eu também digo as duas coisas. Felizmente porque a gente está livre da aglomeração, está livre do contato. Infelizmente porque a gente fica sem aquela opção. E aí, qual é a opção? Primeiro a gente vai falar por que as academias estão fechadas. Só fazendo te interrompendo, estão fechadas até as que são mais abertas, né? Isso. Estudos agora recentes, eles viram o seguinte, que esse vírus, eles acabam ficando na superfície, principalmente de metais, aço inoxidável e plástico, até 72 horas. E praticamente a academia é um ambiente cheio de aço inoxidável só o que tem, e plástico. Só o que tem. Então, imagina, alguém pega um aparelho, logo depois, 3, 4, 5 minutos depois, outra pessoa segura de novo e a gente não sabe quem está ou não está infectado, né? É verdade, não dá tempo nem de fazer aquele trabalho de higienização que é recomendado, né? Muitas vezes o que a pessoa faz, tem o produto, o detergente ou um álcool em gel, lá. Só que o costume, o hábito das pessoas é só limpar o banco. Eu acho que é isso que eu faço. E as manoplas, as barras livres, elas não são limpas. E é exatamente aonde as pessoas põem as mãos. Né? Porque a gente se preocupa ali onde a gente vai sentar, onde a gente vai deitar, que é o plástico. Exato. E a gente se preocupa com aquele pedaço. Mas com as barras... Que é o couro em si. Né? As barras, aquela coisa, a gente não se preocupa. Ninguém limpa. É verdade. Né? Quando você senta, por exemplo, quem conhece a academia, sabe que tem os aparelhos que você tem que manobrar para ajustar os pés, ajustar a altura do banco, isso tudo você tem alavancas para isso. Então as pessoas o tempo todo estão em contato. E cada um chega e faz adaptação para si, né? O contato com as mãos. Aí a das mãos vai para os olhos, vai para o nariz, vai para a boca. A gente fica enxugando o rosto o tempo todo, né? E tem também as barras, né? Que você pega para você já pega direto, né? As barras para exercícios de carga livre, de peso livre. Isso. Essas aí que não são limpas. É um aço inoxidável ali. É porque a gente acha que se parte do princípio de que o aço não vai pegar, né? E aí a gente fica só com o estudo mostrou exatamente o contrário, né? Então daí já a justificativa, além das aglomerações, né? De pessoas muito juntas, fechado, então fica mais complicado. O certo é fechar. Então, fechou, vamos procurar as opções. A gente não quer ficar sem atividade física. O que a gente vai fazer nesses tempos? O que eu posso fazer? Por exemplo, para quem está acostumadinho com a academia como eu, né? Estou acostumado a viciado já na academia. Aí agora... E tem que estar mesmo. Aí não tem academia. Eu posso fazer o que em casa se eu não tenho um personal para ir na minha casa? Vamos pensar nessas pessoas que não têm o personal em casa. Então, nós temos duas coisas seguras que você pode fazer. A primeira são atividades ao ar livre que pessoas até sem uma orientação específica pode fazer uma caminhada. Se você mora no condomínio, você tem a área do condomínio. Então você aproveita para caminhar. Tem pessoas que, por exemplo, moram no condomínio, têm o costume de ir para a academia, mas nunca fizeram uma corrida, uma caminhada no seu condomínio. Área do então é a condomínio. Oportunidade até de você conhecer o seu condomínio. Né? Já sei pessoas, coisas. E fazer essa caminhada. Se você já tem uma atividade bem mais extenuante, você já tem um treinamento mais intensivo, já sai de uma caminhada para uma corrida, né? Uma corrida, né? Então essa, vamos dizer, seja a atividade ao ar livre, que é o ideal, né? Que você essa pode vale para todo mundo. Para todo mundo. Ótimo. Inclusive até para pessoas, por exemplo, que nunca fizeram atividade física, estão em casa, né?
Então vão aproveitar esse momento, poxa, a oportunidade que eu tenho de começar uma atividade física, de sair do sedentarismo. Tá aí, olha, é um ponto positivo, vamos dizer assim, nesse isolamento. Eu estou sem fazer nada, deixa eu dar uma caminhada aqui no meu condomínio, Exato, vou começar a caminhar dentro do meu condomínio. Ah, eu não moro em casa, fora de condomínio. Você caminha pela sua rua, né? Dá uma volta na quadra, exato. Se você tem uma pracinha perto da sua casa, né, você caminha pela pracinha. Então é uma boa maneira de começar uma atividade física, que seja até você magro, porque a gente tem que lembrar que o sedentário, mesmo magro, ele tem o sistema cardiorrespiratório dele fraco. É sedentário, não faz nada. Sedentário, isso. Então, se eu fizer uma caminhada eu vou emagrecer. Não, emagrecer se você cortar a sua alimentação. Então, você começando com uma atividade física de caminhada, já vai estimular o sistema fortalecer seu sistema imunológico, né? Exatamente, que é um outro ponto. Estudos já há anos mostram que a atividade física ela aumenta a imunidade biológica do indivíduo. Isso. Interessante acentuar que qualquer atividade física e de qualquer intensidade. Mas tem um detalhe. As atividades de alta intensidade você faz e ele tem o que a gente chama de janela transitória. Meu Deus, o que é janela transitória? Essa janela transitória é o período que o corpo está, vamos dizer, deprimido, porque você gasta energia, você joga muito, vamos dizer, o teu gás, a tua intensidade. A adrenalina foi todinha para ali. Tudo foi trabalhado para que exatamente o corpo chegou a uma exaustão. E quando o corpo chega a essa exaustão, a tendência natural é que a gente fique um pouco imunodeprimido. Ou seja, a imunidade cai. Certo. Isso demora algumas horas. O que a gente chama de janela de imunológica é exatamente essa janela que você está com a imunidade baixa, provocada por atividades de alta intensidade. Só que depois dessas horas, o organismo aumenta demais. Recupera. Exatamente. E dobra essa imunidade. Só que em tempos de Covid, você ter essa janela muito grande de transitória não é interessante, porque durante essa janela, de repente, você tem contato... Bem logo nesse período, né? Que você tem contato com alguém que está infectado, você corre o risco de pegar a doença com mais facilidade. Então, qual é a atividade para esse período? Mais atividades leves a moderadas. Quer dizer, a gente não precisa... É mudança de hábito mesmo, mudança né? De hábito. Quem tem hábito de fazer atividades intensas vai procurar agora moderada. E quem é sedentário vai procurar leve. Isso, né? Isso. A gente vai entrar no novo ritmo. Aí nessa leve a gente inclui a caminhada, uma corridinha leve. E musculação? Olha, aí nós já vamos para moderada. Então vamos deixar essa moderada para o próximo bloco. Certo. Nós vamos comer um pouco, pode, né? Pode. Um cafezinho preto, então, tá vamos ótimo. Comer um pouquinho aqui, uma frutinha a gente pode também? Devemos. Então tá, vamos de cafezinho preto e frutinhas. E a gente volta já para continuar conversando, é só um minutinho. Tá ok. Já estamos de volta para continuar conversando aqui sobre exercícios físicos, atividades que a gente pode fazer nesse período em que as nossas academias estão fechadas. E nós estávamos já nas atividades moderadas, né? Isso. Quando eu falei na corridinha, a gente já passou para um outro patamar. Exato. É isso, né? Aí o que são as atividades moderadas? Bom, aí já entra uma musculação, já entra uma atividade mais que a gente chama de funcional, que a gente pode utilizar alguns aparelhos ou alguns aparatos ou acessórios. Se você já tem em casa, você ao longo da sua vida achou interessante comprar, às vezes você faz atividade física e tem que viajar, eu não quero deixar de fazer atividade física, aí a pessoa acaba comprando... Deixa eu esquentar aqui o nosso cafezinho pra gente acaba comprando alguns aparelhos, alguns acessórios, e você pode utilizar esse acessório dentro de casa. Agora, lembrando, você não pode fazer isso sem uma orientação de um profissional de educação física. Aí que está a dica. Se você tem um personal, você vai pegar esses acessórios que você tem, mandar uma foto de todos esses materiais que você tem em casa,
e ele vai bolar um treino para você, uma Com base sequência de naquilo que exercícios você naquilo tem. que você tem em casa. Entendi. Né? Se você tem um pezinho, se você tem uma caneleira, se você tem uma fita de suspensão, se você tem qualquer coisa, uma fita elástica, um TheraBand, qualquer material que você tiver em casa, você mostre para o seu personal trainer, tira uma foto e diz o que eu posso fazer com esse material que eu tenho em casa. E aí ele vai montar um treinamento para você e mandar para você por redes sociais. Entendi. Ou por Não e-mail. precisa o contato, né? Não precisa o contato. Né? Entendi. Uma outra alternativa hoje nós já temos vários aplicativos que tem os exercícios que você pode fazer com o peso do seu corpo. É verdade. Os personagens, Como é que chama? Os isométricos, né? O peso do corpo. Isométricos são aqueles que você resiste o peso, né? Você não tem movimento. Ah, tá, que é verdade. faz dentro do contexto dos exercícios que o professor pode passar. O peso é com o próprio peso do corpo. O exercício Por exemplo, é você com fazer um agachamento com o sem próprio peso do peso corpo, nenhum, só com uma teu flexão de braço, no caso, quem não tiver muita força, fazer com os joelhos, quem já tiver muita força, já fazer com o corpo todo alongado. Então, o que você vai fazer? Mais uma vez, não precisa ser o personal trainer, precisa ser um profissional de educação física que possa estar montando esse treinamento para você de forma que você utiliza o seu corpo como ferramenta para treinar o próprio corpo. Mas esses aplicativos que você falou, por exemplo, eu vejo muito, os aplicativos você vê, o exercício está lá prontinho, faz esse, 10 segundos, faz aquele. Sim. Esse é confiável, a gente pode seguir daquele jeito que está lá? É confiável, mas geralmente esses aplicativos eles são manipuláveis. Então o que acontece? O profissional vai pegar esse aplicativo, vai selecionar os exercícios de acordo com a sua necessidade e você vai utilizar esse aplicativo para essa função. Tá, mas vamos pensar que eu não tenho o personal. Tá, eu não tenho um professor para me orientar em casa e tal. Aí eu pego lá o meu celularzinho, vou ver que tem lá um aplicativo que tem uns exercícios. Ah, isso aqui bacana. Eu posso fazer sem... O aplicativo geralmente a gente tem que baixar e a maioria deles, pelo menos pelo meu conhecimento, eles são pagos. Então você dificilmente vai pagar por um aplicativo, né? Geralmente quem tem esse aplicativo é o professor, é o profissional que como ele tem vários clientes, né? Ele acaba comprando, ele acaba locando esse aplicativo e aí ele passa. Se você, eu não tenho um profissional para me orientar, o ideal é que você relembre de alguns exercícios dentro da sua sessão de treinamento. Isso, da série que você desenvolvia lá na academia. Exatamente, e você tentar adaptá-los em sua casa. Por exemplo, se você faz um agachamento, dá para fazer um agachamento. Você faz um exercício que a gente chama flexão de cotovelo, que é a rosca direta chamada. A rosca direta, tá. Se você pegar que é só isso saco, aqui, né? se você pegar um saco e colocar 1 quilo, 2 quilos... Pega 1 quilo de açúcar de cada mão. E fazer o movimento... Já está valendo. Já está valendo. Então você vai repetir, são 3 de 10 que o profissional passou, vai adequar a carga dentro daquele saco e fazer o movimento. Desenvolvimento, utilizando. O saco parece até um pouco de um aparato que a gente tem na academia, que é o kettlebell. Né? Então você segura nas alças e você faz o movimento. Então você tem como, se você quiser, você tem como se movimentar dentro de casa. Certo, vamos pegar o saco o quilo de açúcar, um pacote de açúcar, 1 quilo. Eu estou acostumada a fazer aqui a rosca direta com um pezinho a mais na academia, mais que 1 quilo. Mas agora eu só tenho o saco de 1 quilo de açúcar. Eu vou fazer mais ou menos repetição nesse caso. Você só tem 1 quilo. Isso. Se você Porque tiver segurar 2 quilos vai ser difícil aqui segurar 2 quilos na mão, Exato. né? Porque são embalagens divididas. Mas eu tenho 1 quilo de açúcar em cada mão. Em tempo de isolamento social que a gente está vivendo, é bom que a gente faça uma mercearia maior, né? Que a gente tenha mais sacos de açúcares, de arroz, né? Então a gente tem que ter a maior quantidade. Se você faz um treinamento, vamos dizer, para manter a sua massa muscular, se você puder manter essa atividade moderada para um pouquinho elevada, com cargas um pouquinho maiores, é mais interessante para você fazer a manutenção dessa massa muscular. Se você faz, por exemplo,
3, 4, 5 quilos uma rosca direta e vai colocar 1 quilo, mesmo que você aumente 20 vezes o número de repetições, não vai ser a mesma não coisa. vai ser a mesma coisa. Mas um pacote de 5 quilos de arroz dá pra gente fazer um agachamento legal. Ah, dá para fazer, né? Você pode pegar o arroz e segurar dessa forma. É, né? mais ou menos assim. É, isso. Pegar aqui, mais ou menos assim. Isso. E agachar ele na altura mais ou menos aqui do plexo e baixar, né? Então, faz o número de repetições proposto no teu treinamento e tá ótimo. Tá né? bom, vou fazer de novo um rápido intervalo e a gente volta para fazer esses exercícios aqui com saco de arroz, saco de açúcar, de sal, de tudo que a gente tiver em casa. O importante é se mexer durante esse período de isolamento social. Eu volto já já. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o Alisson de Oliveiras, que é personal trainer, é professor de educação física, sobre as atividades que a gente vai fazer durante esse tempo que a gente está em casa, sem fazer nada, só assistindo série, maratonando série, fazendo essa coisa toda, sair da cama e se mexer. Tá, eu já peguei meus 5 quilos de arroz, que é mais fácil, né, vem de 5 quilos, então já fiz meu agachamento. Eu posso seguir a mesma série que eu tinha na academia. O máximo possível você vai pegar a sua fichinha, que com certeza eles dão na academia, Isso. então você vai levar. Se não tem, quando você treina... Quando a nossa ficha está na cabeça do nosso personal, como é que é? Mas é que tá. Aí entra em contato com ele, ele vai mandar para você para um canal de comunicação, né? WhatsApp, e-mail, né? Ele vai mandar para você. Aí, lembrando, você falou, eu posso fazer então, já que o peso é pequeno, posso fazer 20, 30, 40, 50 repetições? Não é interessante. Lembra que eu falei sobre a questão da janela de imunidade? Tá. A intensidade é complicada, mas outra coisa também que é complicada é o volume, é o tempo que você passa em atividade. Então, é importante que o telespectador saiba que você manter o tempo de atividade até menor do que você faz na academia é interessante. Agora é mais interessante. Quanto maior volume, mais tempo você passa em exercício, mais a maior fica essa janela. Maior fica essa janela. Ah, entendi. Então não é interessante você fazer 20, 30, 40, 50 repetições, porque se você for fazer a tua série toda com esse número de repetições, você vai passar mais de 1 hora treinando. E a janela vai ficar bem grande, a janela de imunidade. E ela não é interessante nesses tempos, porque como ele explicou, essa janela é o tempo que você fica com a imunidade lá embaixo e aí bem suscetível a qualquer tipo de contaminação. O interessante é a gente se mexer, não parar. Ninguém vai ficar mais fortinho, ninguém vai ficar marombado nesse tempo, não vai dar. Não vai dar. A gente tem que manter o exercício físico para não chegar ao final do isolamento, que ninguém sabe quando vai acabar, né? Obeso. Exatamente. E também porque Alisson, tem um lance, você fica em casa, você come mais. Isso. E ainda tem um outro porém. A atividade física, quando você começa a fazer, no começo, você começa... Eita, será que eu vou hoje para a academia? Mas depois que você passa um tempo, um período, pelo menos de 3 meses, que é o período que a gente chama de período de adaptação, o seu corpo começa a pedir atividade física. Mas o inverso também ocorre. Se você ficar parado, você entra na inércia sem movimento. Quando você acabar esse período de isolamento, quando você pensar em voltar para a academia, o seu corpo não quer. Do jeito que ele acostuma com o movimento, ele acostuma com a falta de movimento, né? Exatamente. Aí dá aquela preguiça de novo. Será que eu me matriculo de novo? Será que eu vou para a academia? Eu vou amanhã, vou deixar para segunda. Né? Então você tem que aproveitar que o seu corpo está pedindo atividade física para você continuar essa atividade física em casa. Por exemplo, se a gente não tem tempo de fazer essas coisas em casa, não tem equipamento, não tem disposição, mas sair para uma corrida, por exemplo, a gente tem a litorânea, agora a gente tem um rangedor, que são pontos onde você pode fazer esse exercício livremente, são grandes, não precisa aglomerar com ninguém. Isso já está de bom tamanho, não está? O importante é você sempre procurar os horários que tem menos pessoas. Então você
verifica, já que você não está indo trabalhar, né? Alguns não estão indo trabalhar. No meu caso, tem, mas tudo bem. Infelizmente, ou felizmente, mais uma vez, infelizmente ou felizmente. Mas bem, se você está sem trabalhar, a sua empresa lhe afastou, está trabalhando em casa, está fazendo home office, que muitos estão fazendo isso, você pode escolher um tempo dentro desse período, né, do dia, para você ir num ambiente como esse, para fazer atividade física num ambiente que você verifique que tem menos pessoas. Até porque a gente já sabe mais ou menos os períodos que aqui a gente já conhece, né, os pontos da cidade, né? Por exemplo, o Rangedor, se você passar lá 6 horas, 7 horas, até o trânsito fica engarrafado, né? Então você já sabe que não é interessante. Isso. Talvez agora esteja mais cheio por conta desse afastamento, né? Talvez esteja até mais cheio. Então, procurar horários alternativos para fazer isso, né? Correto. A caminhada na praia, a mesma coisa. Exato. Por exemplo, é o que eu ia dizer. Você vai na litorânea, você vê que as pessoas costumam andar na calçada. Isso. Por outro lado, nós temos uma extensão de areia enorme eu gosto que de as andar na areia. pessoas não utilizam. E para quem já faz atividade física, você andar na areia causa muito mais impacto no sentido de intensidade, não impacto, porque na verdade é o contrário, a areia evita o impacto dos pés, eu estou falando do impacto no sentido de intensidade. Isso. Então você tem, vamos dizer, um maior gasto calórico caminhando na areia. Se ela for fofa, então o sacrifício para andar é enorme. Muito grande. Né? Então você evita o aglomerado de pessoas e faz uma atividade com mais esforço. Benefício, é verdade. Mais esforço. Até porque quando você anda, por exemplo, quando ando na praia, eu gosto mais de andar na praia. Sim. No outro dia, sua panturrilha está bem dolorida, né? Quer dizer, ou seja, você exigiu muito mais dos membros inferiores. Muito maior, né? Quer dizer, aí você já alia duas coisas, né? Então, quem está sedentário e quer começar, caminha na calçada. Quem já tem um certo preparo, já tem um certo condicionamento físico, já vai fazer isso na areia. Sim, aí se a gente fizer tudo isso, mas a gente sentar depois, eu já malhei, então eu posso pegar tudo que está aqui na mesa e comer. Aí vai jogar tudo fora, né? É seguir a dieta passada pelo nutricionista, ou então orientado por um nutrólogo. Então você tem que continuar com essa dieta. Ou seguindo o nosso bom senso, que todo mundo sabe o que fazer. Sabe o que não deve ou deve comer. Todo mundo sabe, né? Sabe, né? Aí fica, mas eu não sabia que eu não podia comer isso, né? Todo mundo sabe, né? Então, se a gente mantiver esses hábitos de se mexer, aí eu já nem estou falando o que é se mexer. Sim. Não passar o dia todo deitado assistindo televisão. Mas se mexer com intenção. Isso, não é andar da sala para o quarto, não. Não é se mexer, não, gente, tá? É você saber que você vai ter uma sequência de atividades para fazer dentro dessa ideia de se mexer, que vai dar um gasto calórico, vai manter o corpo ativo. Criar uma certa disciplina. E a imunidade alta. Eu acho que criar uma certa disciplina, uma rotina. Tipo assim, o tempo que você tiraria para ir para a academia. Dizer, olha, eu vou tirar meia hora, 40 minutos para fazer meus exercícios todos os dias. Você falou de algo importante. Se o volume atrapalha, qual é o tempo interessante, máximo? Isso. Se você exatamente for até esses 40 minutos que você falou, está excelente. 30, 40 minutos de atividade diária, é excelente. É só criar a disciplina, gente. A gente vai ter que ficar em casa mesmo. Por exemplo, quem trabalha de manhã às vezes está de tarde em casa, quem trabalha de tarde está de manhã, outros estão de manhã, de tarde, de noite. Então, se a gente separar um tempinho para fazer isso, com certeza a gente não vai se sentir tão ruim lá no final desse período de isolamento pelos efeitos que a falta de exercício, a ingestão descontrolada de alimentos vai causar no nosso organismo. Sim, correto. É só a gente seguir os objetivos da gente. Você quer fazer isso? Dizem que tudo que a gente quer fazer a gente faz. A gente faz. E o que a gente não quer fazer, a gente arranja desculpa, não é isso? Exato. Então, não arranja desculpa não. Faz. Assista só, vai ter tempo para tudo. Já tem 24 horas para todo mundo. Não tem aquele que tem 36, nem o que tem 12. Todo mundo tem 24. Então, dá para assistir TV, dá para trabalhar, dá para se mexer, dá para fazer tudo o que você quiser. O que você não quiser, você arranja desculpa e deixa de lado. Pronto, combinado assim, tá? Mas, Alisson, olha, muito obrigado por essas dicas, tá? Vou arranjar meu saco de 5 quilos de arroz.
2 quilos de açúcar, né? Você na verdade você vai procurar exatamente a carga mais ou menos parecida com você. Com o que eu tinha, tá. Exatamente. Então eu vou de 2 quilos de açúcar, 5 quilos de arroz, não sei quantos de sal, mas eu vou montar minha academia particular. Montar minha academia particular. Aqueles instrumentos, por exemplo, assim, tipo step que a gente tem em casa, aquilo está valendo agora. Como eu estou falando, qualquer tipo de material que você tiver em casa, um step, uma bola suíça, uma fita de suspensão, um elástico, você pode utilizar. O elástico é super versátil, né? Muito versátil. Então você pode utilizar todo esse material desde que você seja orientado por um profissional para utilizá-lo. Mas utilize qualquer coisa que você tiver comprado para esse fim. Se não tendo, aí você vai para a rua. Ou o condomínio. Ou o condomínio. Pronto, né? sempre é o que eu te digo, a gente sempre vai achar uma alternativa se a gente procurar. Sempre. Alisson, muito, muito obrigada mais uma vez. Prazer por ter vindo aqui dividir esses conhecimentos com a gente, para a gente compartilhar com todo mundo essa hora. É a hora de compartilhar tudo que a gente sabe, não é Agora, isso? nós estamos no período da informação, e quanto mais informação sobre o Covid e para nos ajudar, é melhor. Informação é poder. Nesses tempos, então, qualquer informação vale muito. Qualquer informação vale muito. E isso vale também compartilhar. Informação compartilhada é informação aumentada. Bom dia para você, bom dia para você aí do outro lado que está nos assistindo, que sabe que essa conversa fica toda à sua disposição no nosso site, acesse a hora que você quiser. Teve dúvida de como se exercitar em casa? Pode rever a entrevista, você vai ter as dicas excelentes aqui do Alisson e você vai ficar em forma durante todo esse período de isolamento social, ainda vai achar bom ter tanto tempo para se mexer desse jeito. E só para te lembrar, todo dia eu tô aqui, 8h30 da manhã te esperando, tá? Tchau!